Continuar nosso catecismo. Então, chegamos à distinção da igreja docente e igreja discente. Alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Entre os membros que compõem a igreja é uma distinção muito importante, porque há alguns que mandam e outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Como se chama a parte da igreja que ensina? A parte da igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. E a parte que é ensinada, como se chama? A parte da igreja que é ensinada chama-se discente. Quem estabeleceu essa distinção na igreja? A distinção na igreja estabeleceu-a o próprio Jesus Cristo. A igreja docente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas. A igreja docente e a igreja discente são duas partes distintas de uma só e mesma igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros e, não obstante, forma com eles um só corpo. De que pessoas se compõe a igreja docente? A igreja docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, o Romano Pontífice. E a igreja discente, de que pessoas é composta? A igreja discente é composta de todos os fiéis. Quais são as pessoas que têm na igreja a autoridade de ensinar? Os que têm na igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos, e sob a dependência destes, os outros ministros sagrados. Somos obrigados a ouvir a igreja docente? Sim, sem dúvida. Somos todos obrigados a ouvir a igreja docente, sob pena de condenação eterna. Porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja, na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim, além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas e fazer leis e de exigir a sua observância. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo. Seria heresia dizê-lo. Vem unicamente de Deus. A quem compete o exercício desses poderes? O exercício desses poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos, a ele subordinados. Então, São Pio X acaba de nos explicar que na igreja há duas partes: a igreja docente e a igreja discente. A igreja docente é o Papa e os bispos, e os padres estão associados aos bispos, mas o poder de ensinar pertence ao Papa e aos bispos. Então vamos ler uma passagem de um bispo a respeito dos acontecimentos que, penso eu, todo católico deve acompanhar, porque se alguém nos dissesse que nossa mãe está passando mal, a gente imediatamente telefonaria para ter notícias. É que os acordos estão parados, porque o Papa queria que Monsenhor Felé assinasse um documento aceitando o Concílio Vaticano II e aceitando a liceidade da Missa Nova. Liceidade, nesse termo, bom, pode botar muita coisa, mas seria aceitando que ela é uma coisa correta, uma coisa boa, né? Coisa que nós não podemos aceitar devido ao seu caráter nocivo, protestante, dessa Missa Nova. Então, isso é uma boa notícia? Sim, espero que sim, porque não é certo que seja uma notícia realmente boa, porque se há homens que querem, e certamente há, quem são eles? Bom, Deus os conhece, que querem mal à tradição, eles podem recuar para melhor saltar. Querem cozinhar melhor a tradição a fim de dar um golpe mais proveitoso. E então essa interrupção
Poderá ter seu lado bom, poderá ter seu lado ruim, só Deus é que sabe. Mas vejamos o que diz um bispo. Os bispos da fraternidade não têm dioceses. Então, alguns, uma questão assim delicada, na qual eu não sou competente, dizem que às vezes os bispos que têm diocese, eles pertencem plenamente à igreja docente, e os que não têm diocese já é diferente. Bom, de qualquer maneira, é um bispo da Santa Igreja, é um sucessor dos apóstolos e é um homem fiel. Trata-se de Monsieur Tissi de Malaret. De qualquer maneira, a tradição, ela não inventa nada. Daí o fato de ela receber esse nome de tradição. São Paulo diz: eu transmiti o que eu recebi. A tradição, ela realmente não inventa nada. Se tem alguém que não inventa nada na crise atual, é a tradição. Ela se nega a inventar. Ela dá os sacramentos como a igreja sempre deu, ela guarda os dogmas que a igreja sempre ensinou, ela dá o catecismo de São Pio X e recusa o catecismo com novidades de Vaticano II. Então realmente ela não inventa nada. E o que ela recusa no Vaticano II são coisas já condenadas pela igreja. E portanto ela segue a igreja docente. Isto é, o poder que os papas têm de ensinar. Mistério de ver papas liberais que ensinam o contrário dos seus antecessores. Mistério. Monsenhor Oliveira dizia, no tempo de Pio XII, eu achava impossível acontecer o que eu estou vendo hoje. Impossível. Mas é um fato. É um fato, está diante de todos que querem olhar as coisas com objetividade. Então, Monsenhor Tissi de Malaret, dando uma entrevista ao jornal Rivarol. Como título da entrevista, a fé passa na frente da legalidade. O jornal pergunta: se fala muito de reintegração iminente da Fraternidade Sacerdotal São Pio X na igreja oficial. O que está acontecendo exatamente? Então, por hora está parado. Vai parar por um tempo, talvez retome a coisa. Penso que é bom, mesmo assim, ter ideias claras sobre o assunto, porque uma coisa paira ainda no ar. Os monges de Beleg foram recusados a ordenação, agora dia 29, foi com muito custo que Dom Plácido conseguiu que os candidatos, que Monsenhor Filé voltasse atrás. Mas para os dominicanos e os capuchinhos, ele manteve a proibição. Então, os capuchinhos vão ter 3 padres ordenados e não vão ser por causa da posição dos capuchinhos em relação aos acordos. Então, a gente vê que é uma questão que está na ordem do dia. Reintegração, diz Monsenhor de Malaret, é uma palavra errada. Le mot é faux. A palavra é errada, é falsa, ela não é exata, não é correta. A fraternidade de São Pio X nunca deixou a igreja. Ela está no coração da igreja. Então, muito bem dito. Ela está no coração da igreja. Lá onde está a pregação autêntica da fé, que fazia São João Batista, lá está a igreja. Esse projeto de oficialização da Fraternidade de São Pio X me deixa indiferente. Nós não temos necessidade. E a igreja não tem necessidade. Quem é ilegal é o progressismo. A tradição não tem que ser legalizada. Vai legalizar São Pio X? Legalizar a Pachende? Legalizar os sacramentos? A missão Pio V? Não precisa legalizar o que a igreja sempre ensinou. Nós não temos necessidade, a igreja não tem necessidade. Nós já estamos no pináculo, na parte como um sinal de contradição que atrai as almas bem-nascidas. Uma expressão bem francesa. As almas bem-nascidas.
Então as bem-nascidas veem que a tradição tem razão. Às vezes mesmo pessoas que não praticam. O padre Dom Anjo dizia, quando eu entrava numa igreja antigamente, eu sentia uma presença. Agora quando eu entro, eu sinto uma ausência. As pessoas bem-nascidas veem isso. Nós somos bem-nascidas, somos sinal de contradição que atrai muitos jovens padres, apesar do nosso estatuto de párias, né, de rejeitados. Se queriam botar a nossa luz debaixo do alqueire, debaixo do arbusto, pela nossa integração no orbe, né, no mundo conciliar. O estatuto que nos propõe de uma prelazia pessoal, análogo à do Opus Dei, é um estatuto para um estado de paz. Mas atualmente nós estamos em estado de guerra na igreja. Santa Joana d'Arc, quando perguntaram para ela, mas Deus ama os ingleses? Ela falou, se Deus ama os ingleses, não é da minha conta. O que eu sei é que dentro de 7 anos, nenhum deles ficará sobre o território francês, exceto os mortos. Guerra, guerra. Fazer o quê? Nós estamos num estado de guerra. E o progressismo tem que perder. Porque o progressismo é a morte das almas. Assim como havia uma liberação da França querida por Deus, há uma liberação das almas batizadas querida por Deus. E a guerra termina com a vitória. Seria, continua o Monsenhor Tissé de Malaret, uma contradição querer regularizar a guerra. Mas alguns da Fraternidade de São Pio X pensam que seria mesmo assim uma coisa boa. Se não se sente incomodado por essa situação irregular? Resposta brilhante de Monsenhor Tissé, que diz, a irregularidade não está do nosso lado. Quem está irregular é Roma. L'irrégularité n'est pas la nôtre, c'est celle de Roma. Uma Roma modernista, uma Roma liberal, que renunciou ao Cristo Rei, uma Roma que foi condenada de antemão por todos os papas até as vésperas do concílio. De outra parte, a experiência das sociedades sacerdotais que se alinharam à Roma atual é que todas, uma depois das outras, inclusive Campos e a Fraternidade, né, a Sociedade do Bom Pastor, foram postas na obrigação de aceitar o Concílio Vaticano II. Se sabe o que se aconteceu com Dom Rifan em Campos, que agora não vê mais objeção a celebrar a nova missa e que proíbe os seus padres de criticarem o concílio. Mas o que o senhor responde àqueles que creem que Roma mudou com Bento XVI? É exato que Bento XVI fez alguns gestos em favor da tradição, principalmente declarando que a missa tradicional nunca foi suprimida. E em seguida suprimindo em 2009 a soi-disant excomunicação, a excomunhão entre aspas, né? Excomunhão que nunca existiram, que nunca foram válidas, porque onde não há crime a pena é nula, de direito, né? De fato não. A pena aplicada a Santa Joana d'Arc era nula de direito, mas de fato ela foi queimada. Então uma coisa pode ser de fato existente, mas de direito ser nula. De direito foi um crime da parte do bispo Colchon, mas de fato ela morreu. Então a excomunhão existe de fato, mas de direito ela é nula. Sendo nula, enquanto pena, ela não existe. Enquanto lei, ela é nula. Por isso que ele diz, soi-disant, dita, né? Excomunhão, que havia sido declarada contra nós, em consequência da sagração episcopal feita por Monsieur Lefebvre. Esses dois gestos positivos atraíram a Bento XVI queixas amargas da parte do episcopado, mas o Papa Bento XVI, apesar de ser Papa, permanece modernista. Seu discurso programático, do qual ele anunciou o programa do seu pontificado, do dia 22 de dezembro de 2005, é uma profissão de evolução das verdades da fé,
segundo as ideias dominantes de cada época. Apesar dos seus gestos favoráveis, sua intenção real é de nos integrar dentro da órbita conciliar. E sua intenção não pode ser senão a de nos atrair, aceitar Vaticano II. Ele havia dito ele mesmo isto a Monsieur Fellet em agosto de 2005, e uma nota confidencial dele mesmo, publicada fraudulosamente, acaba recentemente de confirmá-lo. E a notícia que recebi ontem no telefone confirma. Ele queria que a fraternidade assinasse um documento aceitando o concílio. Mas alguns pensam que Bento XVI, vindo da Baviera católica, que pensamos nós, ele tem uma profunda piedade desde a sua juventude e que inspira confiança. O que o senhor responde? Monsieur Tissier: é verdade que esse Papa é bem simpático, très sympathique. É um homem amável, polido, refletido, homem discreto, de uma autoridade natural, homem de decisão, que resolveu vários problemas na igreja pela sua energia pessoal. Por exemplo, problemas de moralidade em tal ou tal instituto sacerdotal. Mas ele está imbuído do concílio. Quando ele disse que a solução do problema da fraternidade é um dos objetivos principais do seu pontificado, ele não vê onde está o verdadeiro problema. Ele o situa mal. Ele o vê na nossa soi-disant cisma, nosso dito cisma, um cisma entre aspas. Ora, o problema não é o da Fraternidade de São Pio X, o problema é de Roma, da Roma neomodernista, que não é mais a Roma eterna, que não é mais mestra de sabedoria e de verdade, mas que se tornou fonte de erro depois do Concílio Vaticano II e que permanece hoje. Logo, a solução da crise não pode vir. No entanto, a solução da crise não pode vir senão de Roma, depois de Bento XVI. Esse Bento XVI que está aí não vai resolver coisa nenhuma. Terá que ser um outro Papa ou que ele mesmo se torne outra pessoa por uma conversão. Então, como é que o senhor vê a solução desse desacordo julgados por muitos como escandaloso entre a fraternidade e Bento XVI? É verdade que a fraternidade São Pio X é uma pedra de escândalo para aqueles que resistem à verdade. E isto é para o bem da Igreja. Se nós formos reintegrados, nós cessaríamos, pelo fato mesmo, de ser esse espinho enterrado no flanco da Igreja conciliar. Nós cessaríamos de ser uma reprovação viva da perda da fé em Jesus Cristo, na sua divindade e na sua realeza. Mas, Monsenhor, pergunta o jornal, o senhor escreveu com seus dois colegas, uma carta a Monsieur Fellet para recusar um acordo puramente prático com Bento XVI. Quais são as razões dessa recusa? A difusão da nossa carta foi devido a uma indiscrição, do qual não somos culpados. Nós recusamos um acordo puramente prático, porque a questão doutrinal é primordial. A fé passa na frente da legalidade. A fé passa antes da legalidade. A palavra a reter de toda essa entrevista, né? Nós não podemos aceitar uma legalização sem que o problema da fé seja resolvido. Nos submeter agora, sem condições, a uma autoridade imbuída de modernismo seria nos expor ao dever de desobedecer. Então, para quê? Monsieur Lefebvre dizia desde 1984, a gente não se põe debaixo de uma autoridade quando essa autoridade tem todos os poderes para nos demolir. As palavras de Monsieur Lefebvre soavam como um clarim, como uma espada. Eu não creio, e eu penso que é a sabedoria. Isso que disse Monsieur Lefebvre. Eu queria que nós fizéssemos um texto renunciando a essas finezas diplomáticas e que afirmasse claramente nossa fé
e, por conseguinte, nossa recusa dos erros conciliares. Essa proclamação teria a vantagem, primeiramente, de dizer a verdade abertamente ao Papa Bento XVI, que é o primeiro a ter direito à verdade. E, em segundo lugar, de restaurar a unidade dos católicos da tradição em torno de uma profissão de fé combativa e inequívoca. Jornal Rivarol. Outros pensam que o Estatuto da Prelazia Pessoal que lhe é proposto aos senhores vos garantiria de maneira suficiente de todo o perigo de abandonar o combate da fé. O que o senhor responde? Monsenhor Tissier, é inexato. Segundo o projeto da prelazia, nós não seríamos livres de implantar novos priorados sem a permissão dos bispos locais. E, além disso, todas as nossas recentes fundações deveriam ser confirmadas por esses mesmos bispos. Seria nos asservir, nos tornar servos, né? nos escravizar, nos pôr sob a dominação dele de maneira inteiramente inútil. Se botar, então, debaixo da autoridade, de maneira inteiramente inútil, debaixo da autoridade de um episcopado globalmente modernista. Mesmo que haja um ou outro que não seja, globalmente o episcopado mundial é modernista. O senhor poderia precisar esse problema da fé que o senhor deseja que seja resolvido antes de tudo? De muito bom grado, responde Monsenhor Tissier. Se trata, como Monsenhor Lefebvre dizia, da tentativa do Concílio Vaticano II de reconciliar a Igreja com a Revolução, de conciliar a doutrina da fé com os erros liberais. É Bento XVI ele mesmo que eu disse numa entrevista com Vittorio Messori, em novembro de 1984, dizendo o problema, citação do Papa, o problema dos anos 60 e logo do concílio era a aquisição dos valores as mais amadurecidas de 2 séculos de cultura liberal. São valores que, apesar de nascidos fora da Igreja, podem encontrar seu lugar, uma vez purificados e corrigidos, na sua visão do mundo. E foi o que foi feito. Então aqui a gente toca o ponto-chave de Vaticano II. A revolução é compatível de ser purificada e integrada no patrimônio da Igreja? Se nós lemos os que os papas ensinam, a resposta é não. Quando Pio XI condenou o comunismo, ele falou que o comunismo é intrinsecamente perverso. Tem coisas que são intrinsecamente ruins. O aborto é intrinsecamente ruim. A blasfêmia é intrinsecamente ruim. A Declaração dos Direitos do Homem é uma negação dos direitos de Deus. Não há como mudar a revolução em algo católico. Eis a obra do concílio, uma conciliação impossível. Qual conciliação pode haver entre a luz e as trevas? Diz o apóstolo. Que acordo entre Cristo e Belial. A manifestação emblemática dessa conciliação é a declaração sobre a liberdade religiosa. No lugar da verdade do Cristo e do seu reino social sobre as nações, o concílio põe a pessoa humana, sua consciência e sua liberdade. É o famoso mudança de paradigma, mudança de referência. A referência antes era Deus, a lei de Deus, agora é a dignidade da pessoa humana, que, por sua dignidade, que eles creem que ela é inadmissível, a gente perde a nossa dignidade pelo pecado, mas para eles não. A gente conserva essa dignidade, seja o que a gente faz, por isso que eles não creem, eles creem, né? Muitos deles dizem que o inferno está vazio. Por quê? Porque é contrário à dignidade humana. Então essa mudança de paradigma, de referência, né? Como dizia o cardeal Colombo nos anos 80, o culto do homem que se faz Deus, posto no lugar do culto de Deus que se fez homem. Discurso de Paulo VI, na conclusão do concílio, dia 7 de dezembro de 1965. Se trata de uma nova religião que não é a religião católica. Quando o cardeal Castrillon convidou os bispos da fraternidade, no ano 2000, ele convidou para um almoço e ele começou dizendo, né, uma das coisas que ele disse logo no início foi: eminências, excelências,
o que nos separa? E Monsieur Williams respondeu: 2 religiões diferentes, Eminência. É uma outra religião. E com essa religião nós não queremos nenhum compromisso, nenhum risco de corrupção, nem mesmo aparência de uma conciliação, pois é esta aparência que nos daria, nossa soi-disant, que é nossa dita regularização. Que o coração imaculado de Maria, imaculado na sua fé, nos guarde na fé católica. Bom, penso que todo mundo está de acordo com tudo que está escrito aqui, e penso que Monsenhor Tissier, bispo, né, fala como igreja docente, apesar de não ter uma diocese. De qualquer maneira, ele repete as palavras dos bispos, Dom Lefebvre e Dom Antônio, e na fiel linha do que ensinaram os papas, de maneira realmente encarnando a igreja docente. As encíclicas como a Pascendi, as encíclicas de Leão XIII, havia esse desejo de ensinar, coisa que o Concílio Vaticano II se recusou. Quando Monsenhor Lefebvre pedia que no final de cada documento houvesse um resumo doutrinal e imperativo, disseram para ele: de modo algum. Esse concílio não é doutrinal, ele é pastoral. Então é um concílio que não tem autoridade docente. E por isso isso é conhecido de todos, mas eu penso que a aplicação do que nós conhecemos, a atualidade, é uma coisa que às vezes pede um pouquinho de reflexão, e eu penso que as reflexões de Monsenhor Tissier são muito acertadas, corresponde à linha do nosso mosteiro, espero que também corresponda à linha de todos os senhores, e nesse momento difícil, pelo qual nós estamos rezando todos os dias o Rosário. E convido os senhores também. Vai haver então o capítulo geral da Fraternidade, penso que é do dia 4 ou 14, então deverá, penso eu, primeiro o retiro, e depois 2 ou 3 dias de capítulo geral. Qual é a solução para a fraternidade? Bom, não sendo a fraternidade, fica um pouquinho indiscreto a gente dar soluções, uma coisa que não é nossa, mas se alguém quiser saber detalhes, basta consultar aqueles como o Sr. Tissier de Malaret, o Sr. Williamson, e penso que o Sr. Galarito também deve pensar a mesma coisa, mas não sei qual seria a melhor solução. Penso que os bispos têm uma solução. O Sr. William foi afastado do Conselho Geral, então ele não estará presente. Isso mostra que a posição do Monsenhor Williams é bem assim rechaçada, né? E tem alguns superiores de distrito que são a favor do acordo, a favor da linha ao menos da política do Monsenhor Felé, outros são contra. Então é um momento difícil que nós podemos colaborar com a nossa oração, nosso sacrifício.